Olá, eu me chamo Alan Victor, seja muito bem-vindo ao canal. Se você tiver sugestões de temas para serem abordados aqui, é só deixar aqui embaixo nos comentários. Falou, galerinha? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um dos meios de transporte que gera mais renda no mundo, os transportes públicos, os famosos coletivos, ônibus, buzu, aquele carro grande que leva um monte de gente para tudo quanto é canto. Eles recebem nomes diferentes, isso a depender do idioma, a depender até mesmo da sua cidade. Mas com certeza você sabe do que eu estou falando. No vídeo de hoje vamos abordar sobre como surgiram os ônibus. Se você está curioso, se você já andou de buzu ou anda até hoje, então inscreve-se já nesse canal e curte esse vídeo. E agora que você já fez isso, segue comigo. Então, galerinha, o conceito de ônibus ele é bastante antigo. Desde os anos 1600 alguma coisa, que carroças levavam pessoas de um lugar a outro. Então o transporte coletivo ele era puxado a cavalo, ele tinha tração animal. Então de onde surgiu o conceito de ônibus que nós temos atualmente? Isso aconteceu no século XIX, em 1820 e pouquinho, a data exata vai aparecer aqui embaixo. Quando este cara, um francês, ele tinha ali um hotel, ele ficava bastante distante da cidade, e então por isso seu negócio ele ia muito mal. Então ele teve uma brilhante ideia de bolar então um circuito fechado, algum meio para trazer os hóspedes até o seu hotel. E para isso ele conseguiu a autorização da cidade, lá na França, e assim ele trouxe viaturas que faziam um percurso, sempre aquele percurso em determinados horários. E assim o movimento no seu hotel ele cresceu bastante. E a viatura da época era tipo uma carroça puxada por 8 cavalos. E aí, o que acontecia? O negócio foi tão bom, a ideia parecia tão interessante que ele saiu desse negócio e investiu tudo nessa rede de transportes. A ideia era legal, o negócio parecia ir para frente. E assim ele conseguiu, né? Ele investiu em mais veículos para fazer essas rotas e para outros lugares. E aí o nome ônibus ele vem do latim, que significa veículo para todos. E aí foi feita uma junção do nome do seu hotel juntamente com o nome de uma chapelaria, que era o ponto final para quem ia até o seu hotel. E aí essa mistura de nomes ficou Omnibus. Depois, né, fizeram um jogo de palavras e ficou ônibus. Essa empresa ela se chamava Enterprise e o resto vai aparecer aqui embaixo. E aí o que aconteceu? Aquela ideia mudou completamente a forma da sociedade da época. Que agora as pessoas elas estavam ali com pressas, né, imprimidas umas contra as outras em um espaço apertado de um banco de madeira, onde elas tinham contato físico com as outras pessoas. E essa ideia ela não passava na mente nem das pessoas de mentalidade mais liberal na França. Então, foi algo assim diferente, algo que muitos gostaram bastante. Só que, infelizmente, essa ideia ela não foi para frente, o negócio não deu muito certo. Mas aí vieram outras formas de ônibus. À medida que o tempo foi passando, veio um ônibus a vapor, após a Segunda Revolução Industrial, e um ônibus também puxado por mais cavalos, com uma carruagem maior, comportava mais pessoas. E isso gerava o quê? Uma diferença social entre aqueles que tinham carruagens e aqueles que não tinham. E os únicos excluídos eram os mais pobres mesmo da população, que não tinham condições de pagar. Mas o interessante é que essa ideia ela não estava só na mente daquele francês, porque poucos anos depois, e até no mesmo ano em algumas cidades de outros lugares, já haviam ônibus de tração animal, que levavam as pessoas de uma cidade para outra, tanto nos Estados Unidos, quanto na Inglaterra, quanto na Alemanha, por exemplo. E aí, no final do século XIX, lá por 1895, o Carl Benz, junto com o seu sócio, se você não ligou o nome ainda, Benz, Mercedes-Benz, eles conseguiram fazer o primeiro ônibus motorizado, que ele tinha um motor com potência de 5 cavalos e conseguia chegar a 15 km por hora. Era pouco, mas era suficiente para fazer todo o trajeto que ele percorria dentro da cidade em um pouco mais de 1h30, com várias paradas de embarque e desembarque. E isso acontecia porque a condição das estradas era boa e já havia uma certa organização no trânsito, porque haviam veículos já, o carro já havia sido inventado. Então isso facilitava bastante a organização, né? Tanto para o ônibus fazer suas paradas, quanto para ele circular no meio das cidades. E agora que havia o ônibus motorizado, claro que um avanço da tecnologia vem chamando mais, vem atraindo mais coisas. E aí, a princípio, a estreia desse sistema foi bastante engraçada, porque foram preparados 5 carros.
O primeiro teve um problema mecânico e teve que voltar para a garagem. E isso eles haviam previsto uma data e acabaram fazendo o lançamento 4 dias antes, de tanta ansiedade que eles tinham. E aí o segundo carro ele não fez feio. Ele percorreu todo o trajeto sem apresentar nenhum problema mecânico e levou bastante passageiro. E assim, aquele sistema ele foi aprovado pela população alemã. E em pouco tempo, isso tudo de gente aqui já havia experimentado essa nova modalidade de transporte. Só que era muito comum de dar problema. Eles quebravam demais. Então, à medida que o tempo foi passando, o que é que veio? Sistema hidráulico, embreagem a ar, que produzia menos barulho. A única reclamação das pessoas era quanto ao barulho do material, dos pneus, né, das rodas traseiras, que chiavam um pouco. Mas fora isso, não havia nada demais. Os ônibus foram se modernizando e foram surgindo novos tipos de ônibus, como o ônibus articulado, possuía uma capacidade maior de transportes, o ônibus biarticulado, aquele com 2 sanfonas no corpo dele, e o ônibus de 2 andares para cidades com as ruas eram mais estreitas ou que tinham maior tráfego de carros. E não era possível ter um ônibus tão grande assim na rua, um ônibus simples. Eles faziam um ônibus mais estreito e maior de 2 andares. O ônibus chegou aqui no Brasil por volta de 1940, operado pela GMC Guzmán Caminhões. E na década de 50 que a Mercedes ela se instalou aqui no Brasil. E agora podiam se produzir ônibus aqui em nosso país. Quando veio a guerra, isso deu uma estagnada ali na evolução dos ônibus, porque a indústria ela se focou nos veículos militares e nos caminhões. E só voltaram as inovações mesmo para esse sistema de transporte quando a guerra acabou. Mas o interessante foi que esse primeiro modelo de ônibus feito pelo Carl Benz, nós não temos mais nenhum protótipo dele, porque ele foi destruído completamente em um acidente quando chocou-se contra um poste. Então, crianças, se beber, não dirigem. Outra das evoluções é que agora não se usava mais um chassi de madeira, como os primeiros ônibus do Carl Benz, mas sim chassi de avião. Então, é isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de compartilhar em suas redes para ajudar a divulgar essa informação e também o canal a crescer. Inscreva-se se ainda não é inscrito e até o próximo vídeo. Beijinho, beijinho, um abraço e tchau!